Estamos no ar com o 5º episódio do VilaCast. E, gente, tá cada vez um pouquinho mais fácil e menos nervoso da gente apresentar esses episódios, porque no primeiro, nossa senhora, a gente tremia, eu tremia. E tá cada dia mais fácil, então isso é um ótimo sinal. Antes da gente começar e eu apresentar a minha convidada, preciso falar da Contabilidade Santos. Nosso patrocinador master, nosso patrocinador oficial. E quem quer empreender, quer abrir uma empresa, quer resolver problema de MEI, declaração de imposto de renda que está na época de declarar imposto de renda, ou qualquer coisa sobre contabilidade, procura a Contabilidade Santos. Braulio, Adolfo, Bruna, Marcelo tem sede em Perdigão, Moema, Nova Serrana e Divinópolis. Então, se precisar de qualquer coisa, Contabilidade Santos. E agora, eu quero apresentar a minha convidada. Eu estou muito, muito, muito feliz de tê-la aqui hoje. Ela é mulher, não é fácil ser mulher. Ela é mãe de 2 crianças, Ana Clara e Luan. Ela é esposa, ela é uma excelente profissional. E hoje eu tô aqui com a Nara, mãe atípica, né? Tá ali na realidade dos desafios, Sim. dos prazeres, de todo o amor que envolve o universo autista. Nara, seja bem-vinda. Muito obrigado. É um prazer poder estar aqui conversando com você, Ana, hoje. E ter esse espaço, né? É uma oportunidade de estar falando um pouco sobre o autismo, sobre as deficiências, né? Sobre inclusão, sobre, né, o respeito, essa luta que a gente tem, né, quase que diariamente por inclusão. Então, é realmente um prazer poder estar aqui falando com vocês. Tá nervosa? Um pouco. Dá, né? Dá Dá. um nervosinho? O que acontece, Nara? Quando eu te passei a mensagem e te convidei para vir, foi o seguinte: dia 2 de abril, Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Sim. Eu acho uma pauta extremamente importante. Tem muito que ser aprendido, tem muito que ser estudado para a gente aprender. E eu falo a gente que está de fora desse universo, Sim. sabe? Aprender a lidar, aprender a conviver, entender o que é que acontece. E aí eu pensei, quero falar de autismo. Esse mês, o abril inteiro, né, é voltado para esse tema. E tem que ser o ano inteiro. Tem que ser todo dia, tem que ser toda hora. Sim, a gente tem que falar diariamente sobre isso, a gente tem que falar nas escolas, em todos os locais que a gente estiver, porque ainda existe muita inclusão, ainda existe muita. E às vezes nem por maldade, mas por falta de conhecimento mesmo. Então eu falo que as pessoas precisam aprender, né? Precisam conhecer, porque só conhecendo que a gente consegue amar de verdade. Com toda certeza. E assim, eles têm todo o direito, igual a gente, de estar em qualquer lugar, de participar de tudo, sabe? E a gente tem que lutar muito por isso. E aí, o que eu te falei? Falei, Nara, quero você aqui, você como mãe atípica, que é o que a gente vai falar hoje. Sim. Você representando todas as mães atípicas. Com certeza. Perdigão. Tem um grupo, né? Que é a Flor de Lótus. Isso. Que é um grupo de acolhimento, né? Sim. De mães atípicas. E quem dera eu conseguisse trazer todas aqui de uma vez para falar. Seria, né, desse incrível. assunto. A gente teria uma experiência bem diferente, né, com tantas mães. Mas você tá aqui representando todas elas. E se Deus quiser, mais pra frente a gente vai se chamando devagarzinho. Claro. E cada uma delas contando Suas né, experiências, as suas experiências, sim. aprendizados. Então, Nara, antes da gente começar a nossa conversa, evento que vai ter sábado, Autista Artista. Nós estamos preparando um evento maravilhoso neste sábado agora, dia 11.
A partir das 8 da manhã, nós vamos estar fazendo uma caminhada da inclusão. A fanfarra vai estar saindo na frente, as mães e os filhos logo em seguida. Nós vamos passar pela praça. E logo em seguida que a gente retornar para o cinema, vai estar começando as apresentações dos meninos. Vai ser um momento de riqueza muito grande. As crianças vão cantar, vão dançar, vão apresentar seus trabalhos, pintura, colorido, desfile de moda, criação própria de música. Tem o Moisés criou uma música linda que vai emocionar muita gente no sábado. Então, assim, eu tô encantada com tudo que a gente já conseguiu até hoje e tenho certeza que todo mundo que for vai achar maravilhoso, sabe? Vai ser um evento muito lindo. E eu quero muito convidar todo mundo para estar participando desse evento, sabe? Que seja para ir para assistir ou para participar da caminhada, mas vai ser um momento muito bonito no sábado, nosso autista artista, nossa caminhada da inclusão, vai ser um momento riquíssimo para nós. Primeira vez em Perdigão. O ano passado eu fiz uma caminhada, sabe? Com as mães atípicas do Grupo Flor de Lótus. Mas esse evento Autista Artista é a primeira vez aqui em Perdigão. E eu acho que vai dar muito certo, sabe? Os meninos têm um talento, assim, maravilhoso. Eu acredito que valorizar esse talento, reconhecer isso nos meninos, a gente vai, nossa, enriquecer muito. Tanto que eles ficam felizes, né? Demais, demais. Eles estão super empolgados para sábado. E eu mais ainda. Então, esperamos todos vocês no evento Autista Artista, dia 11/4, sábado agora. Começa às 8, vai ter uma caminhada. Eles vão lá pro cinema, todo mundo, fazer as apresentações. Então, gente, vamos engajar nessa causa, né? Vamos participar desse movimento, porque é importante. E é muito importante Perdigão começar com esse evento. E se Deus quiser, que tenha todos os anos, Se Deus né? quiser. Para valorizar Sim. os meninos mesmo. Eles Sim, acham e trem aí bom. outras pessoas, né, vendo que vai dar certo, vai começar a vir participar. Aqui em Perdigão a gente tem um número muito grande de pessoas que poderiam participar, mas que ainda estão um pouco receosas, né? A gente tem vários artistas aqui em Perdigão que poderia estar lá. Às vezes até sábado eles ainda conseguem ir, né? Mas, gente, quem tá com vergonha, dá tempo? de Claro, incluir? dá tempo sim, com certeza. Ô, gente, quem tá com vergonha, vamos embora. Vamos todo mundo junto. Vamos mostrar A os gente tá morrendo talentos. de vergonha de apresentar esses episódios aqui. Primeiro a gente começa, depois a gente melhora, né, Nara? Com certeza. Então vamos lá? Seguinte. A primeira pergunta, Nara, é como você se apresenta pra gente, né? Com todos esses papéis que você exerce hoje, de mãe, de profissional, de mãe atípica, de dona de casa, de mulher. Como é que você apresenta a Nara pra gente? Muitos papéis mesmo. Mãe, mulher, dona de casa, uma rotina bem puxada, porque são 2 filhos, então leve e busca em terapia, leve e busca em aula de canto, então não é fácil. E agora eu tô trabalhando lá no centro de convivência, então eu tenho que, né, fazer uma mexida na minha agenda para dar conta de tudo, mas tá dando super certo, graças a Deus. Graças a Deus. É, E aí você é mãe da Ana Clara e Isso. do Luan. a Ana Clara tá com 12 e o Luan 6. E aí, Nara, quando é que você entrou para esse universo do autismo? O diagnóstico de autismo, ele não veio logo de cara, né? O Luan nasceu, e aí, depois de um ano, ele teve a regressão, aí a gente começou as investigações. Ele é um processo, a gente, né, desconfia. Igual o pediatra falou assim, tem tantos por cento de chance de ter autismo. Mas aquele diagnóstico fechado a gente não tem logo de cara. Mas à medida que a gente vai fazendo as terapias, que aí a gente começou, né? Físio, fono, TO, psicopedagoga, investigação genética. Aí com o tempo, depois das investigações, de todo aquele acompanhamento, aí veio o diagnóstico de autismo, sabe? Mas ele não é logo de cara, ele é um demorado, sabe? E Com aí, quantos anos ele foi diagnosticado ele já mesmo? estava com mais de 2 ou quase 3 anos quando a gente teve o diagnóstico fechado. Aí a gente fez o exame genético, veio que ele tem deficiência intelectual e o exame de autismo ele não tem exame para ele, né? Ele é com a equipe que dá o diagnóstico. Depois da deficiência intelectual, a gente fechou que tinha autismo também. Entendi. E qual que é o maior desafio de ser uma mãe atípica e falar também sobre a demora desse processo de diagnóstico? Porque deve ser desgastante.
É desgastante, mas o que que é a prioridade da gente quando a gente vê que o filho está com um atraso? É ajudar ele no desenvolvimento. Então, a gente começa a fazer as terapias. Independente do diagnóstico, o que que ele precisa? De acompanhamento, de terapia. Então, acaba que a gente foca muito nisso. Eu preciso ajudar ele precisa de fono, ele precisa de TO. Então, a gente fica tão focada em ajudar os filhos, né, no desenvolvimento deles, que tem a fase de ouro. Então, a gente foca muito nisso e acaba que o diagnóstico nem tanto é importante naquela hora. É importante ajudar eles a desenvolver, que é o que a gente quer, né? O Luan tinha perdido, né, a habilidade de andar, aí com a fisioterapia ele voltou a andar, a fala, pouco que ele balbuciava ele perdeu, mas com o tempo, com a fono, ele foi voltando a balbuciar. Então, assim, o que que eu vi que era importante, independente do diagnóstico? A estimulação precoce, que era o mais importante, que independente do diagnóstico que a criança tem, a estimulação precoce é o mais importante, que a criança precisa para desenvolver, né? Entendi. Então, assim, acredito que ter o diagnóstico é uma certeza que a gente tem daquilo que a criança tem. Mas não é o mais importante. O importante é estar sempre estimulando a criança para desenvolver bem. Entendi. E eu recebi de você um livro. Você Sim. escreveu um livro. Sim. Você estava me contando nos bastidores que foi um processo de meio que de cura ou de desabafo para você Isso. escrever sobre isso, sobre as vivências. Então dava de noite ali, você ia escrever. Sim. Recebi, li seu livro, achei de uma sensibilidade enorme. Muito sensível mesmo, dá pra ver que seu coração tá ali escrevendo, né, o que você viveu. Eu peguei uma parte aqui, eu vou ler, porque casa com o que a gente está falando agora. Ser mãe transforma. Transforma o corpo, os planos, o tempo, as prioridades. Mas ser mãe de uma criança autista transforma também o olhar. O diagnóstico não traz apenas informações, ele traz sentimentos. Né? O nome do livro dela, gente, Fortes por Dentro. Isso. Então, é isso, né? Sim. O diagnóstico, ele não é um diagnóstico, ele é uma mistura. Vai muito além do diagnóstico, né? O diagnóstico é uma comprovação que você tem ali, mas vai muito além, muito além. É um amor, é uma mistura de sentimentos mesmo. E o livro, ele é exatamente isso. Ele veio de momentos que eu precisava desabafar e hoje eu tenho certeza que era tudo que eu precisava passar mesmo. E ele é para poder ajudar outras mães exatamente nisso. Esse abraço nas mães, né? Nesse momento difícil do diagnóstico. Às vezes a gente tá sozinha, né? Não tem uma rede de apoio. Então, o livro é para isso, para poder dar para essas mães um calento. Sim, e é o que eu percebi no seu livro. Ele parece que ele é um abraço mesmo em outras mães que estão passando e ainda vão passar. Sim. Né? Sim. E aí nele você fala o luto que ninguém fala. Sim. A gente cria muitas expectativas, né, com os filhos. A comparação, ela não deixa de existir. Ela é da gente, da nossa natureza mesmo comparar. E é claro que eu comparei o meu filho, a minha filha, lógico que a gente compara. Mas depois a gente entende também isso, né? Mas não, leva um tempo pra gente amadurecer isso e entender e até aceitar, né? Que nenhum vai ser igual mesmo e que cada um tem as suas habilidades, né? Cada um tem a sua importância e são únicos, né? São únicos. E, na verdade, todos os autistas, cada um é único, né? Eles podem ter algumas coisas iguais, atraso de fala, seletividade, mas cada um é único, por isso chama espectro, né? Por ter essa dimensão, cada um ser único mesmo. Eu acho que isso é uma coisa que nós que estamos de fora desse universo, por falta de informação, né? É um erro achar que a gente pode colocar todo autista na mesma caixinha. E, na verdade, não. Cada criança, cada pessoa autista, ela é única, porque é um espectro. Então, tem variações ali que é muito diferente de um para o outro. Eles são diferentes demais.
O Luan é uma pessoa muito carinhosa, gosta de abraçar, de beijar, ele gosta disso. Tem outras crianças que não gostam de jeito nenhum, né, de ser tocado. Então, assim, é enorme a variação. Então, cada um realmente é único do seu jeito. E as pessoas têm dificuldade de entender isso. Sim, igual tem uns que, né, tem a sensibilidade auditiva muito grande. Um foguete, igual a gente, né, lutou muito para ter o foguete sem o barulho, né, sem o estrondo, por conta disso, porque um foguete para uma criança autista é como se tivesse finca na agulha dentro do ouvido, então é um barulho que incomoda muito. O Luan não tem, mas eu sei de outras crianças que têm, então cada um tem alguma coisa, cada um é único no seu jeitinho mesmo. Igual o Luan tem seletividade severa, né? Seletividade alimentar severa. Então, é difícil, igual eu mando o mesmo lanche todo dia. Então, são, assim, muitas coisinhas, sabe? Do nosso dia a dia. E, às vezes, a pessoa não sabe, não conhece mesmo. E pensa, por que que ela dá só isso pra ele? Quem dera se eu pudesse, né, dar outras coisas, mas ele só come aquilo. E se eu tentar outras coisas, por exemplo, uma comida com um cheiro mais forte, ele dá ânsia de vômito. Não é porque ele quer, é porque ele não dá conta. Então, são, assim, inúmeras coisas que faz o autista, sabe? E cada mãe lutando contra as suas. Sim. E foi importante você falar sobre as questões dos foguetes. É proibido, viu, gente? É lei. É proibido. É lei. Sim. Então pode não. Usa aqueles que não tem barulho, que é só, né? Só os fogos, os brilhos. Isso, porque não pode O mais. estrondo não pode. Então é importante a gente reforçar aqui. Isso. É lei, é proibido, nada de foguete, e não só por conta das crianças. Não, os animais, sim. idosos, Com gente certeza. que tá acamada, então tá proibido. É só para reforçar aqui a título de informação, Sim. né? Porque até o pessoal adotar essa cultura de que, ó, não pode, é proibido, a gente tem que ir falando, né? É igual no final do ano, né? No evento que os meninos apresentaram na porta da igreja. Foi Natal. lindo. É do Natal. Foi lindo os fogos, né? As luzes, sem aquele barulho. Tinha crianças lá, adolescentes com síndrome de Down. Eu vi que não incomodou. Né? Poderia ter incomodado, mas foi lindo. Não tirou a beleza hora nenhuma e não incomodou quem estava lá. Então, foi realmente válido. Nossa. Sim. Como é que o autismo mudou a sua forma de enxergar a vida? Porque você teve a Ana foi uma realidade, veio o Luan e foi uma realidade completamente diferente. O que o autismo mudou a sua forma de enxergar? Ele mudou tudo, praticamente. A gente vive, assim, a gente vê a inclusão diariamente, a gente vê os olhares, muito preconceito que existe ainda, eles podem dar crise do nada e você não tem controle sobre isso, sobre esse sentimento deles, né? E às vezes a pessoa acha que é manha, que você não tá educando direito o seu filho, então você tem olhares julgadores o tempo inteiro para você, sabe? Essa inclusão que a gente luta tanto, ela ainda não acontece, sabe? Claro que um lugar ou outro eles acolhem, né, os filhos da gente. Mas o meu, por exemplo, que não dá tanto trabalho, mas eu vejo outras crianças que não conseguem ficar quieta, o quanto é sofrido para aquela família ali, os olhares julgadores, sabe? Não é fácil. E o autismo, ele consegue transformar a gente, assim, dessa maneira. A gente começa a lutar mais por isso, explicar mais, falar mais, a gente começa a ficar chata, porque a gente luta mais pelos direitos, né? A gente fala mais sobre isso e a gente veste a camisa para lutar pela inclusão e o autismo, ele dói, a gente sofre, porém a gente desenvolve uma força que a gente não imaginava que a gente tinha. E a gente começa a lutar mais e a gente quer tanto o bem que a gente transforma a vida da gente. O autismo transforma a vida da gente. Sim, eu imagino. E só quem tá dentro e vive essa realidade que sabe. Porque a gente que não vive isso todo dia, Sim. né? O que você gostaria que as pessoas soubessem sobre essa realidade na sua rotina, no seu dia a dia, para que essa causa seja, sabe, mais bem acolhida pela sociedade, para quem tá
fora dessa realidade? Eu acho que, primeiramente, as pessoas têm que aprender a acolher mesmo mais. Acolher essas crianças, acolher essas mães, acolher a família em geral. Os lugares não estão preparados para receber as crianças. Som alto demais, né? Percebeu que aquela criança ali está incomodada? Pergunta à família o que pode fazer ali para estar ajudando ali, para a família conseguir ter um momento, por exemplo, de refeição em família. Então, são tão pequenas coisas que podem ajudar tanto naqueles momentos que as pessoas podem estar fazendo para ajudar. Mas eu acho que, às vezes, perguntar àquela mãe ali, posso fazer alguma coisa para te ajudar? E tem alguma coisa aqui que vai ajudar vocês agora? Eu posso ajudar, né, com o seu filho? Tem alguma coisa? Procurar saber, né, o que pode ser feito. É tudo questão de conversa. Eu acho que se as pessoas conversarem mais, que aprender um pouquinho só já faz a diferença na vida dessas famílias. Né? Tem família que eu vejo que deixa de sair de casa, deixa de ir à missa, deixa de frequentar os lugares por conta disso. O lugar não está, né, não tá adaptado para receber essas crianças, então acaba não indo. Mas, às vezes, uma conversa, um som mais baixo, apagar umas luzes, então um ambiente mais acolhedor. Então, são pequenas coisas que a gente pode fazer que pode ajudar essas famílias. E talvez não só a adaptação desses lugares, mas treinar o nosso olhar, a nossa ótica para saber identificar. Sim. Porque às vezes as pessoas não agem e não acolhem porque não conseguiu nem identificar que naquele lugar tem uma criança, né, dentro do espectro autista que precisa, né, de um tratamento especial ali por conta né, do autismo. Então eu acho que o treinar o olhar, a sensibilidade para saber identificar, eu acho que talvez seja até mais importante do que o que fazer ali. Sim. Acredito que a gente precisa ter mais pessoas falando sobre isso, para informar mais as pessoas. E a gente sabe que a tendência é cada vez aumentar mais esse número de crianças deficientes, de autistas, né? Então, é uma realidade que não está longe da gente, ela está muito perto da gente. Então, realmente, as pessoas precisam conversar e entender sobre isso. Às vezes não vai ser seu filho, mas pode ser um sobrinho, um primo. Então, a tendência é que em cada família tenha agora alguém que tenha algum transtorno ou alguma coisa. Então, a gente tem que mudar um pouco a nossa mentalidade para a gente aprender mais mesmo, identificar. Eu acho que todo mundo precisa aprender. Sim, eu trouxe aqui alguns dados, Nara. Hoje, o Brasil tem mais de 2 milhões de pessoas diagnosticadas com autismo, segundo o IBGE. Sim. E o autismo já faz parte da realidade de cerca de 1% da população mundial, segundo a Organização Mundial de Saúde. Está aumentando. Sim, esse número tem a tendência de aumentar ainda mais, ainda mais. E não é só o autismo vem com comorbidades, vem com outras síndromes, vem com outras coisas, igual as doenças raras estão cada vez mais, né, novas, todo dia tem uma doença rara nova, então muita coisa que não existia hoje está existindo, então realmente a gente precisa mudar o nosso olhar para isso. E por que você acha que é tão difícil lidar com o diferente, a sociedade lidar com o diferente? Não sei, as pessoas precisam aprender. A gente vem de uma cultura enraizada na gente, daquele jeito, né? É normal assim, e ninguém quer fugir daquilo, daquela reta, né? Todo mundo quer ir daquele mesmo jeito. E quando foge um pouco do padrão, as pessoas não sabem para onde ir, não sabem o que fazer. E não é só, né, algumas pessoas, é todo mundo, é assim. A gente traça um plano e a gente quer seguir naquele plano. Então, os autistas, as deficiências, elas vêm, tipo, que na contramão, ou então, né, vai criando curvas e a gente ainda não sabe ir por esse caminho. É um caminho novo, desconhecido. E as mães, as pessoas próximas, elas não têm escolha, elas têm que ir por esse caminho. Mas outras pessoas, às vezes, preferem fechar os olhos e seguir adiante, sabe? E eu acho que todo mundo precisa abrir os olhos e ver esses caminhos, essas possibilidades. Sim, com toda certeza. Você já passou por alguma situação que tenha te marcado, te chateado muito de preconceito,
né, sobre essa questão do autismo na prática ali? Alguma situação que você ficou assim bem... Não, com o Luan eu não passei nenhuma situação assim que foi tão constrangedora, tirando os olhares. Os olhares são diariamente, sempre tem. Na porta da escola, na missa, na rua, os olhares sempre tem. Eles fazem coisas que às vezes a gente não está esperando, coisas que não tem como a gente controlar. Então, eles fogem ali do controle mesmo. E para o outro que não está entendendo o que é aquilo que está acontecendo, parece que eu não estou dando conta do meu filho, não estou dando conta de cuidar do meu filho, não estou dando conta de educar, mas às vezes é coisa que não está no meu controle, sabe? É o julgamento, né? É o julgamento, ele existe a todo tempo e a toda hora, os olhares constantes. E como é que faz? Como que faz? Muitas das vezes a gente ignora isso. Finge que não vejo. A gente vai aprendendo a ignorar esses olhares. Mas muitas vezes também eu considero como se fosse uma inveja, sabe, daquilo. Aí eu pensei, tá, é com inveja. Meu filho tá lindo e, sabe, perfeito. Então, tem hora que a gente tenta ir levando da melhor maneira possível. Porque senão a gente acaba ficando doente. Se a gente for preocupar com tudo, sabe? Com tudo e com todos. Que a minha preocupação é só com a minha família, é só com eles mesmo. Com toda certeza, Nara. E ajudar os outros, as outras mães. Nossa, eu gosto muito de ajudar. Eu ajudo muitas mães e luto pelas mães, pelos filhos. Nossa, eu gosto muito de poder ajudar. Tá no meu sangue ajudar o próximo. Legal. Fala um pouquinho sobre o grupo Flor de Lótus. Eu acho que você não tá nele mais. Você falou, né, que não tá nele mais, mas você foi uma das pessoas que ajudou. Sim, eu era uma das coordenadoras do grupo e eu fiquei, assim, impressionada, assim. A gente começou um grupo pequeno e rapidamente a gente já estava com 60 mães atípicas. E aí, quando eu saí, o grupo já estava com 80 mães, né? Para uma cidade igual Perdigão, ter 80 mães atípicas é um número muito grande, né? Fora outras mães que não estão no nosso, né, no grupo. Com o grupo a gente começou a fazer momentos para as mães. A gente fez um encontro das mães. As mães teve um momento para elas, né? Valorizar elas, cuidar delas. A gente fez um momento de beleza, onde que elas faziam um autocuidado. A gente teve encontro com psicólogos, sabe? Momentos para as mães, que realmente são raros os momentos que as mães têm. A mãe muitas vezes não tem uma rede de apoio para ficar com o filho para sair. Então, o grupo ele vem para acolher mesmo essas mães. Sim. E quem tem interesse? É só as mães de Perdigão, as mães atípicas de Perdigão, ou mães que de fora que querem mães participar? de fora que moram aqui, a gente estava até colocando no grupo, mas nas outras cidades também existem grupos de mães atípicas hoje, então acaba que cada cidade está fazendo o seu grupo. O seu grupo. Isso, para tentar acolher as mães E da ele cidade. é uma rede de apoio para vocês. Ele é uma rede de apoio, sim. Né? Porque é muito Apesar pesado que para a mãe. Aqui em Perdigão, as mães precisam se unir mais, sabe? Acho que às vezes a gente luta batalhas individuais e se a gente unisse mais, se as mães fossem mais unidas, com certeza a gente conseguiria muito mais respeito, mais inclusão, mais valorização, sabe? Eu acho que as mães precisam se unir mais. É importante. Porque todo mundo lutando a mesma luta, mais força. Com certeza. Igual a gente já conseguiu algumas coisas e a gente conseguiu quando teve a união. Então, vale reforçar isso, sabe? Que as mães precisam se unir, se apoiar mais. Sim, porque no seu livro mesmo, você fala muito disso, do tanto que é pesado para a mãe lidar com tudo. Porque a mãe até conseguir o diagnóstico é toda uma caminhada, né? Igual você estava contando. Não é uma coisa rápida, é terapia. Aí quando tem o diagnóstico, é um outro sentimento que vem, né, Nara? Que é o sentimento de luto. Eu achei muito legal quando você cita no seu livro essa questão do luto, porque não é um luto pelo seu filho, é um luto pela expectativa que você tinha do que ele ia viver, né? Do futuro. É muito pesado isso, igual você estava falando. O medo do futuro, de não estar, né? Presente.
Sim. Na verdade, é muito incerto, né? A gente não sabe o de amanhã, nem da gente, né? Não. O da gente a gente não sabe. Mas pensar no nosso filho, que depende quase que 100% da gente, né? O que que esse futuro espera para ele, né? Como que vai ser o futuro dele, se ele depende tanto de mim. Então, dá muito medo, muito medo. E aqui no tópico que eu anotei do seu livro, tá assim: as mães esquecem de cuidar da própria saúde emocional e de cuidar delas mesmas. Isso acontece 100% das vezes. A gente foca tanto no filho que a gente acaba esquecendo da gente. Não é só eu ou outra mãe, é quase 100% das mães. A gente não sei, a gente não consegue mesmo, não tem como explicar. A gente quer tanto que eles consigam alcançar, sabe, que eles consigam desenvolver, que a gente acaba esquecendo da gente mesmo. A gente esquece de cuidar da gente. Muitas vezes a gente esquece de tomar banho, esquece de lavar um cabelo, esquece de tudo, porque a prioridade é cuidar do filho, do desenvolvimento do filho. Quando você tem outro filho, né, a gente tem que dar atenção para o outro filho. Então é um misto mesmo de sentimentos e acaba que a mãe vai ficando em terceiro, quarto, quinto plano, sabe? Assim acontece mesmo. Como é que surgiu essa questão de você escrever o livro? Ela surgiu de precisar desabafar. A psicóloga amiga minha lá de Divinópolis falou que quando eu não pudesse conversar com ela, que eu escrevesse. E aí, muitas das vezes, eu não conseguia conversar com ela e escrever era o que me fazia desabafar. Às vezes, meu marido estava viajando, eu não queria incomodar ninguém e eu começava a escrever para tirar um pouco desse sentimento que sentia mesmo. Essa vontade de chorar, muitas vezes, esse medo, essa culpa que a gente sente várias vezes. Então, eu precisava falar. E como não tinha com quem falar, eu escrevia. Era o meu jeito de desabafar. Às vezes ia pro chuveiro e chorava e depois escrevia. À noite, quando dormia, eu pensava, o que vai ser? Eu vou dar conta disso, dessa rotina? Igual eu ia para Divinópolis, foi muito difícil. Eu vou conseguir manter essa rotina? Ele vai conseguir desenvolver esse medo, essa culpa? Ela vai tomando conta da gente. E aí, se a gente não conversar com alguém, não for um psicólogo, ou desabafar igual escrevendo, acaba que a mãe fica doente mesmo. Não tem como. Sim, porque aqui no seu livro você coloca várias coisas interessantes. A culpa materna. Sim. E de onde ela vem. A mãe se sentir culpada, né? Daquela série. Primeiro a gente sente assim, ó, quando a gente não entende, né, antes do diagnóstico, será que foi culpa minha ele ter isso? A gente tem essa culpa. Será que o que eu fiz na gestação? Até a gente entender tudo, a gente pensa 1 milhão de coisas e isso passa na cabeça da gente. Será que foi alguma coisa, um remédio que eu bebi na gestação? São muitas culpas que a gente sente. E aí a gente precisa pôr isso pra fora, a gente precisa falar. Porque senão a pessoa fica doente também. E se a gente estiver doente, como é que a gente vai cuidar dos filhos da gente? Então, a prioridade é cuidar da mãe. A mãe, né, ter o apoio, ter a rede, né, ter com quem conversar, quem desabafar. Então, você conhece uma mãe atípica, né, dê seu apoio para ela, pergunte se ela precisa de alguma coisa, porque não é uma jornada fácil, é uma jornada muito difícil e carrega um peso muito grande. Então, né, pergunta se ela tá precisando de alguma coisa, se ela quer ajuda, o que eu posso fazer. São pequenos gestos que vão fazer a diferença na vida dessas mães, com certeza. Como é que você faz para você se cuidar hoje? Como é que você faz para cuidar da Nara? A minha rede de apoio é minha mãe, né? Então, igual eu tô aqui hoje, os meninos estão com a minha mãe. E estando com a minha mãe, eu fico despreocupada. Aí, a hora que eu vou, consigo cuidar de mim. A minha mãe me ajuda. Mas eu estando lá no centro de convivência também fez maravilhas na minha vida. Eu me desliguei um pouco só do mãe, cuidar do Luan, cuidar da Ana. E é o meu momento. Eu, né, não preciso cuidar dos meninos, eu vou trabalhar. Então, esse momento também foi meu momento. Foi ótimo para mim, para minha cabeça, sabe? Sair para trabalhar foi muito bom. E você falou que o que você mais gostou é que lá no CCC você pôde colocar em prática tudo que você estudou, tudo que você aprendeu. Então, você como é que é? Acompanhante terapêutica.
Isso. Quando o Luan estava lá em Divinópolis fazendo as terapias, eu tinha um tempo. A gente ficava em média de 3 horas de cada dia que a gente ia lá. O Luan fazia 3 a 4 terapias por vez pra gente aproveitar a nossa ida a Divinópolis. Então, nesse período que eu ficava lá em Divinópolis, eu aproveitava para estudar. E aí, uma das terapeutas do Luan falou que ia ter o curso de acompanhante terapêutica, que eu ia dar muito certo. Porque eu já estava sempre estudando e querendo saber mais formas de estar ajudando o Luan. Então, eu fiz o curso de acompanhante terapêutica para estar ajudando ainda mais o Luan a desenvolver cada vez mais. E depois do curso de acompanhante terapêutica, eu não parei. Eu venho só estudando e aprendendo. E aí, hoje, poder usar tudo que eu aprendi lá no CCC é maravilhoso também. Então, eu aprendi, ajudei o Luan, ele, né, tá desenvolvendo super bem, e hoje posso estar ajudando outras crianças e adolescentes lá no CCC com tudo que eu aprendi. Então, continua. E eu continuo estudando, eu tô sempre aprendendo, esse meio, né, das deficiências, do autismo, ele é infinito. Então, assim, todo tanto que a gente aprende ainda é pouco, sabe? Todo dia a gente descobre coisa nova, então eu não canso de estudar, não canso de aprender, e agora poder ajudar os meninos, nossa, eu tô realizada lá. De tudo que você aprendeu sobre o autismo até hoje, na prática com o Luan, trabalhando agora como profissional, o que você acha que é mais importante? De tudo que você tem na bagagem. Eu acho que valorizar eles, né, do jeitinho deles. Não cobrar, né, mas valorizar. Cada um tem o seu jeitinho e elogiar muito eles e amar muito eles. Eu acho que o importante é a gente respeitar e amar eles do jeito que eles são. Quando a criança se sente amada, acolhida, ela brilha. Ela desenvolve muito, sabe? Então, acho que o principal é a família acolher e amar bastante essas crianças. Com toda certeza. A gente tem muito que aprender ainda. A gente vê muita diferença num lar que a pessoa é amada, de um lar que a pessoa é excluída mesmo, sabe? A diferença é nítida. A criança, ela briga mais, ela não tem amor. E a criança que não tem amor, ela é sofrida. Então, é nítido a diferença. Então, o que eu falo para todo mundo é respeitar, acolher e amar bastante essas crianças, que é o que eles precisam. Que com isso a gente consegue que essas crianças desenvolvam cada vez mais. Respeitar eles faz toda a diferença. Acolher eles no momento, é isso que faz eles desenvolverem. Você tá falando aí do tanto que você estudou, né? Para você conseguir ajudar o Luan a entender esse universo. E aí eu vejo nas suas redes sociais que você tem toda uma rotina ali e você coloca em prática dentro da sua casa mesmo algumas coisas para ele desenvolver de uma forma muito simples, com coisas que a gente tem em casa mesmo, e toda mãe, toda casa tem. Como é que é essa rotina? Como é que você estrutura e como é que você consegue explicar para as mães que têm interesse nesse tipo de rotina e atividade mesmo, exercício que você faz com o Luan? Sim, é porque eu entendi que assim, não adianta eu levar ele lá e fazer 40 minutos de terapia e não ter continuidade lá em casa. Então, para o desenvolvimento da criança acontecer, ela vai lá, faz a terapia junto com o profissional, né? Eles passam os exercícios e você tem que continuar praticando em casa. Até uma terapeuta deu um exemplo muito interessante uma vez, logo que eu estava começando a estudar. Pensa num gramado. Aí é o cérebro da criança. Aí um dia você vem e passa por esse caminho. Na hora, esse caminho vai marcar, não vai? Vai. Mas se você não passar ali de novo, o que vai acontecer? Ele vai sumir. E o cérebro da criança, ele é desse jeito. Então, quanto mais você passar nesse caminho, quanto mais você repetir os exercícios, mais vai gravar. Se você passar muito por aquele caminho, o que vai acontecer? Não vai nascer mais mato ali, não é? Então, no cérebro da criança é exatamente isso que acontece. Então, quanto mais você reforça, repete as atividades, mais chance a criança tem de gravar aquele exercício. Então, a continuidade das terapias, ela é muito importante para a criança continuar e entender e aprender aquela atividade. Então, eu entendi isso que eu aprendi, né? A terapeuta fazia lá, me passava o que eu tinha que fazer e eu fui adaptando isso na minha rotina. E repetidamente fazendo as coisas até o Luan aprender. E nisso eu fui
fazendo em todas as terapias, físio, fono, TO, psicopedagogo, psicomotricista, são muitas atividades. E você tem que fazer de uma forma que fique leve para a criança aprender, porque nada que seja maçante, que seja chato, a criança não vai querer. Então, de uma forma leve, brincando, né? Momento lúdico mesmo com a criança, senta no chão, brinca com a bola, bolha, massinha, pinta o corpo. Então, são esses momentos divertidos que fazem com que a criança memorize e grave mesmo, que aprenda de forma divertida e leve. Muito bom. E como é que você faz para organizar essa rotina toda? Tipo assim, eu tenho uma agenda, nessa agenda tem todos os horários e todas as rotinas. Como ele agora tá estudando à tarde, então eu tenho a parte da manhã. E aí, por exemplo, eu conversei com a fono. Aí a fono falou assim, Nara, estamos precisando fortalecer. Eles têm hipotonia, né? Uma musculatura mais fraca um pouco. Nós estamos precisando fortalecer a musculatura. Então, o que nós vamos fazer? Aí eu invento carrinho de mão para ele andar. Então, de acordo com o que as terapeutas falam que tá precisando, eu vou adaptando na minha rotina. Então, não tem nada assim certo para aquela semana, mas de acordo com a físio falou que precisa fazer isso, a fono falou que precisa fazer isso, então eu adapto e desenvolvo alguma brincadeira ali que dê certo. Mas ele tem muitos momentos livres também, onde que ele fica faz a brincadeira que ele quer ali. Eu não fico o tempo inteiro fazendo terapias com ele também, porque também cansa. Então, fora as terapias que ele faz, eu ainda faço em casa muita atividade. Então, nada que é maçante demais também não adianta. A gente teve essa experiência lá em Divinópolis. Eu tive essa fase que eu queria dar o meu melhor e queria que ele fizesse tudo para ele desenvolver. Então, acabou ficando um excesso de terapias também. E aí, o que aconteceu? Ele não estava desenvolvendo. E eu fui ficando esgotada. E então, coisas demais, físio, fono, TO, musicoterapia, e foram atividades demais. E aí eu vi que também não estava dando certo. Aí a gente deu uma pausa de Divinópolis e começou a ficar só aqui em Perdigão. E aí, com essa pausa, eu vi que ele desenvolveu. Ele estava cansado também. Então, às vezes, a gente fica querendo dar o nosso melhor, né? Eu preciso fazer isso, precisa, mas não adianta você querer demais também, porque não vai. A criança não consegue processar, não consegue assimilar aquele excesso de terapias também. Aí, nem de menos e nem de mais. A gente tem que saber o limite, né? Um meio termo para dar certo. Eu acho que isso é muito importante. Sim, mas a gente passa por essa fase, sabe? A gente quer tudo, a gente quer o melhor. Igual quando eu fui procurar um geneticista, eu queria que fosse a melhor. Eu fui para Belo Horizonte com ele, eu fui procurar um fisioterapeuta, eu queria que fosse o melhor. A gente tem isso, né? A gente quer o melhor pro filho da gente. E, né, é mãe, coisa de mãe mesmo, a gente é desse jeito. Mas aí depois essa fase, eu fui vendo que o excesso também faz mal. E hoje nós estamos numa rotina mais leve, sabe? Ele tá desenvolvendo super bem, chega na escola só falando que ele tá super bem na escola, nas terapias tá bem. Então, eu acho que eu tô no caminho certo. Tem alguma atividade preferida do Luan? Ai, ele adora colorir, pintar com canetinha. Ele teve uma época com um hiperfoco bem grande, com números e letras, sabe? Então, a gente teve uma época com bastante hiperfoco. Os hiperfocos vão mudando também, sabe? Às vezes passa para um desenho, uma música. Então, cada autista tem alguma coisa. Tem uns que tem a ecolalia, que repete muito as falas. Tem criança que assiste muito tela e repete falas de desenho o tempo inteiro. Então, às vezes a criança não é verbal, mas consegue repetir falas. Então, assim, são várias comorbidades que as crianças têm, sabe? Então, precisa trabalhar muita coisa. Mas a gente não consegue sozinho. Isso eu falo muito com as mães. Para a criança desenvolver, é um trabalho em equipe. Mãe, família, escola e terapeutas. Então, é uma equipe toda em volta dessa criança. Sozinha a gente não consegue nada, a gente depende de outros profissionais. E quando os pais trabalham junto com esses profissionais, a criança desenvolve bem, com certeza. A gente precisa evoluir. E a gente ter profissionais igual a monitora do Luan, ela é super aberta. Aí a fono fala uma coisa, eu já passo para ela essa informação, ela já começa a trabalhar na sala de aula com ele. Então, tá vendo que é um processo? Todo mundo trabalhando a mesma coisa. Quando é assim, funciona. Aí, por isso que todo mundo tem que ter o conhecimento. As profissionais da escola precisam aprender, as monitoras precisam, né, aprender mais sobre as crianças para poder ajudar cada vez mais. E nisso eu criei 6 e-books para poder ajudar essas mães. Que
Que legal, É Nara. sobre Não desfraude. sabia dos e-books. Eu tenho. É sobre desfraude, porque realmente é muito difícil fazer o desfraude das crianças atípicas. Sobre seletividade alimentar, eu acabei de fazer um sobre suplementação. Como as crianças, igual o Luan, tem seletividade alimentar muito severa, ele faz suplementação alimentar porque ele não come, então fica faltando vitaminas. Então, precisa fazer essa suplementação de vitaminas. Então, eu fiz um e-book todo sobre isso, a importância dessa suplementação para as crianças, estimulação da fala, estimulação da criança. Então, Tem e-book disso tudo. tem e-book de tudo. E voltado para as mães Tudo voltado para atípicas. as profissionais e mães. Profissionais também. Aham. Tudo Porque que você foi serve para aprendendo. a professora que às vezes pegou uma criança atípica esse ano e está em dúvida sobre seletividade, sobre desfraude. Então, serve para profissionais, para pais, serve para todo Que mundo. legal, Sá. Você é uma enciclopédia. É livro, é e-book. Tudo na intenção de poder ajudar cada vez mais mães. A minha intenção é essa, sabe? É poder ajudar cada vez mais essas mães. Eu até tinha pensado antes em trabalhar como acompanhante terapêutica para estar ajudando, sabe? Mas na verdade, o que acontece? Muitas vezes as mães não estão preparadas para fazer, por exemplo, um desfraude. E a gente precisa estar preparada para todos os processos dos filhos, sabe? Então, eu resolvi de fazer o e-book, que o e-book eu conseguiria ajudar maior número. Em vez de atender uma mãe só, com o e-book eu conseguiria atender várias mães. E as mães mandam mensagem perguntando como que é, se eu posso ajudar, e eu ajudo com o maior Que prazer. legal. E outras te ajudam em outras áreas. E vai fazendo essa troca. Sim, igual aqui em Beijão tem mães, né? Com filhos mais velhos, com certeza é riquíssimo poder conversar com elas. É um aprendizado enorme, diariamente. Eu não tenho várias mães que eu admiro demais. Que lutou sozinha. Tem umas que elas Sim. elas Sim, há um tempo atrás, né? Hoje nós temos acesso às terapias aqui em Perdigão, mas na época do Luan, por exemplo, não tinha. Então, há 3 anos atrás. E há adolescentes que têm adultos de 20 anos, na época deles, pensa como que era difícil na época delas, né? Então, e elas lutaram, né? E conseguiram. Então, nossa, eu me inspiro muito em muitas dessas mães que lutaram muito pela inclusão dos filhos, escutaram muita coisa, sofreram muito, inclusive abandono. Muitos pais abandonaram as mulheres quando ficaram sabendo da deficiência dos filhos, né? A mãe solo com um filho deficiente. Então, isso acontece hoje ainda, mas naquela época eu acredito que era infinitamente mais complicado. Nossa. É uma realidade muito pesada. Sim. E acontece muito hoje ainda, dos pais abandonarem as mães depois do diagnóstico do filho, não dá conta de assimilar aquilo, de conviver com... de lidar com a situação. Não dá conta. E aí sobrecarrega mais ainda aquela mãe. Igual vem mães, muitas pessoas de fora aqui pra nossa cidade, né? E às vezes já vem com um filho deficiente, vem sozinha. Nossa, é uma realidade muito complicada. E eu poder ajudar que seja um pouquinho essa mãe já é maravilhoso. Uma mensagem para uma mãe que está passando por esse processo de estar lidando com o universo do autismo, uma mensagem assim, juntando seu livro, juntando seus e-books, seu aprendizado todo que você teve até aqui, uma mensagem para elas. Para ela aguentar firme, acreditar e confiar e continuar amando o filho, que vai passar. Vai ficar mais leve, vai ficar um pouco mais fácil. Fácil nunca vai ser, porém a gente aceita melhor aquilo e passa, tudo passa. Com amor, tudo dá certo. Uma mensagem para as que ainda vão passar, que não sabe ainda e tudo, mas que vai passar. Aí é a mesma coisa se eu pedir uma mensagem para a Nara lá atrás, que começou, que recebeu o diagnóstico, não fazia ideia do que ia enfrentar e enfrentou. Eu acho que a mensagem seria para ela confiar em Deus, que os planos dele são perfeitos, que o que a gente vai passar é o que viria pra gente mesmo e que só vai acrescentar e que ela vai crescer muito depois de tudo isso e ela vai sentir um amor que ela nunca sentiu na vida, com certeza.
é meio difícil de falar, porque são muitos sentimentos, a gente, né, a gente fica triste, a gente sofre, mas o amor vence todas as vezes, com certeza o amor vence. E acreditar que Deus está fazendo o melhor por nós o tempo inteiro. Com toda certeza. Uma mensagem para a sociedade. Eu acho que as pessoas precisam ser mais... olhar mais com carinho para as pessoas, respeitar um pouco mais, querer saber mais sobre as pessoas, sobre os deficientes. Ai, é tanta coisa que é difícil, assim, às vezes a gente expressar. Mas eu acho que respeitar, principalmente, eu acho. Com toda certeza. É importantíssimo. As mães atípicas que quiserem entrar no grupo Flor de Lótus, como é que faz? Só procurar alguma das mães ou chamar pelo Instagram do Flor de Lótus, que as mães terão o maior prazer em adicionar no grupo. Que legal. E aí lá tem palestras, né? Vocês se organizam. Uma mãe precisar da outra, né? De conselho ali, de Agora eu acho aprendizado. que agora dia 12 elas vão estar fazendo o quarto bazar, se não me engano. Para arrecadar mais verbas, para o grupo estar desenvolvendo. Acho que já tem um próximo evento também que estão marcado, que é um para beleza também, automaquiagem. Se não me engano, elas já estão, sabe, desenvolvendo esse projeto. E assim, sempre que uma mãe está precisando de ajuda, tem outra mãe para apoiar, então o grupo realmente faz diferença. Legal. E o autocuidado é importantíssimo para uma mãe atípica, porque não sobra tempo e ela fica. Como é que resolve isso? A gente se vira nos 30, como se diz, sabe? Mas às vezes a gente tem que aprender a confiar. É difícil a gente entregar um filho atípico para outra pessoa, mas a gente tem que aprender a confiar que o outro também vai cuidar, sabe? A gente aprende a uma hora que a gente tem que abrir mão um pouquinho dos filhos, porque eles também vão precisar crescer e a gente não tem eles para sempre, mas é difícil, mas a gente precisa aprender a confiar um pouco no outro, até pra gente conseguir fazer essas pequenas coisas da gente mesmo, esse autocuidado mesmo. É muito difícil conseguir muitas mães nos nossos eventos. Tem mães que realmente não tem nenhuma rede de apoio, não tem com quem deixar, mas as que conseguem, sabe, elas tentam ir, e quando conseguem reunir, é um evento maravilhoso, sabe? Um momento ali de troca, a gente chora, a gente ri, a gente dança, então acontece um momento bem agradável, sabe? E as mães precisam muito, igual a gente faz essa festa para as mães, para elas poderem ter esse momento. Aí leva os filhos, mas leva brincadeira para os filhos. E ali naquele momento ali as mães conseguem um pouco sair dessa rotina, né? Mudar o olhar um pouquinho, é muito importante, sim. Uma troca de conversa que você tem com uma outra mãe ali, às vezes faz toda a diferença. Você consegue, né, relaxar ali um pouco. Que quando você escuta que a dor da outra é a sua, você pensa, eu não tô sozinha. Aí parece que as coisas ficam mais amenas, fica mais tranquilo um pouquinho. Muito bom, Nara, te ter aqui. Você é necessária, esse tema é necessário. Eu quero trazer aqui mais mães atípicas para falar e para, né, poder falar dos aprendizados. Porque eu acho que só essa mensagem de você não tá sozinha, não é só você que tá passando isso, que tem várias outras mães que estão passando a mesma coisa. Muitas mães. Então, eu acho que é importante, sabe, levar isso. Eu acho E também. aí, vamos no jogo rápido? O João inventou isso no último episódio. Eu falei assim, legal. Quero fazer com os meus também, jogo rápido. Vamos lá. Nara, o que dói mais, o diagnóstico ou a falta de empatia? A falta de empatia. Dói mais que o diagnóstico. Muito mais. O que falta mais, conhecimento ou sensibilidade? Conhecimento. O que cansa mais, a rotina ou a luta por conscientização? A luta por conscientização, porque é uma luta diária. É todo dia. A gente luta todos os dias. Uma palavra que define o autismo para você.
Em uma palavra é bem difícil, mas é crescimento. Muito bom. Uma palavra que define uma mãe atípica para você. Fortes por dentro. É o livro. É isso, né? Você falou que vai fazer o lançamento desse livro. Tô pretendendo fazer agora em maio, no mês das mães. Muito bom. E as mães atípicas, né, que tiverem interesse de ter acesso ao seu livro, como é que vai fazer? Como é que faz? Eu vou estar postando nas redes sociais por qual plataforma eu vou estar vendendo o livro. No seu Instagram. Sim, Qual que é o aham. seu Instagram? É Nara Lima AT. Aí, quem tiver interesse, fica de olho lá na sua página, que quando você soltar o livro, você vai contar lá e quem tiver interesse, acesse o livro, não é isso? Vamos falar só mais uma vez do Autista Artista? Sim, então lembrando, pessoal, sábado agora, dia 11, a partir das 8 da manhã, um evento pensado e feito com muito carinho para as famílias atípicas, para a valorização das nossas crianças. Então, a partir das 8 da manhã, nós vamos estar fazendo a caminhada da inclusão e logo em seguida, lá no cinema, a gente vai estar fazendo o Autista Artista, onde cada criança, né, vai estar expondo o seu talento e vai ser um evento muito lindo e a gente conta com a presença de todo mundo lá. Esperamos vocês lá. Sábado agora, 11/4. Nara, muito feliz de te ter aqui. De você ter aceitado o nosso convite para vir falar desse tema tão importante. E tomara, e vai ser assim, que cada um consiga se conscientizar melhor, mais pessoas se conscientizando, que esse assunto vire pauta, não só no mês de abril, mas todos os dias do ano, né? E que a gente consiga chegar, né, no patamar ideal de conscientização, de acesso, de tudo. Com certeza, esse é o sonho, o nosso maior sonho, né? Que vai chegar um dia que todo mundo seja igual a todo mundo, que todo mundo respeite as diferenças, né? E que cada criança desenvolva no seu tempo e que, né, a gente esteja pronta para recebê-los onde quiser que eles, né, onde que eles quiserem ir, onde que eles queiram estar e que a gente só apoie eles. Que assim seja. Amém. Nara, obrigada. Eu que Vamos agradeço. encerrar o nosso 5º episódio do VilaCast e nós esperamos vocês no próximo episódio com o João. Até mais!